Olá, mais uma vez, meu nome é Ricardo Feltrin, sejam bem-vindos a um canal de jornalismo, entretenimento, reportagens investigativas, um pouco de mau humor também. E de humor, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, no nosso Jornal dos Coices, ou Jornal dos Feltrinos, o jornal que está pelando a internet, está dando até 10 vezes mais audiência que jornais de veículos que têm mais de 50 anos, como o CBN. É verdade. Bom, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Aqui a gente continua cobrindo o caso Sean Combs, ou P. Diddy, ou P. Diddy, ou Puff Daddy, ou sei lá o quê. Esse caso escandaloso, talvez, provavelmente, o maior escândalo da história da música de todos os tempos, sem exagero nenhum. E o que está acontecendo agora foi uma entrevista que esse advogado, depois vou fazer até um perfil dele, ele é simplesmente o terror. É o terror de, abusadores, né. A gente tem que tomar cuidado aqui com palavra, eu acho uma bobagem, mas infelizmente são as regras da plataforma. Certas palavras que você fala, você simplesmente pode ser, punido, o vídeo desmonetizado, enfim. Esse senhor aqui chama Tony Buzbee, ele é do Texas, depois eu vou fazer, ele é um terror mesmo, porque, assim, o que ele já pegou de rapper, de músico que foram acusados de abuso, ele é uma lenda aí também na luta contra a poluição, petroleiras, e ele está aí por trás do caso do Puff D. Ele é um cara que pegou aí, ele está com 120 vítimas. E ele deu uma entrevista para esse famosíssimo site, se você nunca ouviu falar, você não sabe o que você está perdendo. É de longe, minha opinião, tá bom? É o melhor site do mundo de celebridades, TMZ. Site fica localizado na Califórnia. Eu comecei a acompanhar esse site ali em meados dos anos 2000. Tudo que vocês imaginarem de furo, foram eles que deram. Tanto como o Puff D, eles que deram a morte do Michael Jackson, eles que deram a morte do Whitney Houston, eles que deram a morte do Matthew Perry, do Friends, tudo. Eu até uma época comecei até a investigar como é que eles conseguiam tanta notícia exclusiva, e na verdade eu sei que eles têm nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil também, você pode pagar para ter notícia exclusiva, né. Então se uma pessoa tem uma notícia, não é antiético. Eu acho que não é antiético nem aqui. Se eu fosse um cara muito rico, eu pagaria, sem problema nenhum. Então, por exemplo, a pessoa tem uma notícia exclusiva, uma foto exclusiva, chega a falar: "Ô Feltrin, eu tenho essa foto exclusiva do fulano agredindo tal pessoa. Quer? Quer, mas eu quero R$ 5.000". E paga. E o TMZ é dessa forma. Lá nos Estados Unidos e na Europa é muito comum. Então quem quiser tmz.com, vocês vão saber muita coisa sobre esse caso, é excelente site, então se vocês quiserem acompanhar. Eles entrevistaram o Tony Buzbee e o advogado, que todos os famosos estão com um verdadeiro terror dele, principalmente esse daqui, ele está agora defendendo mais 120 pessoas. Ele fez uma triagem, porque todo mundo sabe que ele tem, uma expertise. Falei bonito, hein? Uma experiência, né, em casos de abuso, principalmente de famosos, já ganhou milhões e milhões de dólares aí de artistas, confirmadamente abusadores, e as pessoas começaram a procurar ele. Diz que chegaram mais de 3.000 pessoas procurar ele lá no Texas, fez uma triagem, tirou 120 pessoas. Dessas 120, ele fala que tem 25 menores. Ele fala que começou esses abusos em 91, o que é assustador, porque o Puff D nem era famoso nessa época. Enfim, o que ele falou é que, grosso modo, que as vítimas estão sendo silenciadas. Por isso que os famosos estão quietinhos. Não é que eles não estão se manifestando, né, Jay-Z, Beyoncé, Léo DiCaprio, né, Oprah, que tem um talento, né, que parece que está sempre no lugar errado, na hora errada, né, Jay-Z, Harvey Weinstein, João de Deus, né. Outro aqui, né, Ashton Kutcher, que não saía da festa, era o espírito das festas, ninguém está se comentando. Quem mais? Rihanna, né. Rihanna ontem, hoje é dia 8, né, de outubro,
ontem falou pela primeira vez para um fotógrafo, eu até li a matéria, falou assim: "Rihanna se pronuncia pela primeira vez", porque vocês sabem, né, tem toda a história que ela foi traficada e o pai traficou, vendeu ela, né. A história que ela quando assina o contrato com o Puff D, ela tá no 29º andar, de madrugada, num hotel. Ela mesma confirma isso, né. E daí ele fala para ela que ela tinha que assinar contrato com ele, e ele disse: "Só tem 2 formas de sair daqui, por aquela porta com o contrato assinado ou pela janela, e nós estamos no 29º andar". E ela ela dá risada. E hoje a gente vai vendo que tudo isso fazia parte de uma enorme máquina de abuso. Também depois tem mais vídeos para fazer, a mãe do Puff D, finalmente alguém saiu em defesa dele, né, que é uma mãe bastante espalhafatosa, né, hollywoodiana, estava sempre no tapete vermelho, etcétera. Mas o que o senhor Tony Buzbee está falando é que eles estão silenciando, eles estão quietinhos, né, essas pessoas que participaram das festas, dos bacanais, etcétera, não é porque estão só querendo que ninguém olhe eles. Segundo ele, é porque essas pessoas estão procurando as pessoas, as vítimas das festas que os viram nessas festinhas, nas famosas freak-offs ou freak-outs, tá bom? Eu tinha até me corrigido, porque eu falei outro dia freak-outs, a pessoa falou assim: "Não, é freak-offs". Não, pode ser a mesma coisa, tá? Freak-offs, freak-outs significam a mesma coisa, né, que é surtado, né, loucura, aquela então, os famosos que participaram dessas festinhas e sabem que tem, outras pessoas que viram ele lá, eles foram procurar as pessoas, segundo o Tony Buzbee, para calá-los, para deixar eles quietinho lá. E ele falou que não vai ficar pedra sobre pedra, que vão aparecer mais pessoas, que ele tem certeza que estão silenciando essas pessoas, que estão, sabe, provavelmente molhando a mão, dando dinheiro, porque sabem que esse negócio vai feder muito mais, vai crescer muito mais do que a gente imagina. Lembrando que então que hoje esses vídeos não tem jeito, eles são temporais, né, eles são sazonais, porque é uma notícia, que tem começo, meio e fim. Hoje é dia 8 de outubro, amanhã dia 9 de outubro é a audiência que o senhor Puff Daddy vai ter diante de um juiz. O julgamento dele está chegando, ofereceu $50 milhões para responder em liberdade. Veja só, ele prometeu para o juiz, né, a oferta do advogado dele, foi que ele faria exames de drogas todas as semanas e não ficaria perto de mulheres. E aí, segundo a gente está investigando, assim, o problema é o seguinte, é que ele não usava drogas. Segundo todo mundo fala, ele era um dos que não usava drogas, porque ele era o cara que ficava manipulando ali. Sabe aquela história, né, o o dono do bar que vende álcool geralmente não bebe, né, o dono da biqueira não usa droga. É é sempre assim, né, para o cara ter o negócio dele, ele não pode se envolver naquilo que ele está vendendo, principalmente se é uma coisa que vicia. Então o juiz não aceitou, vai responder preso, está naquela prisão em Nova York, que é uma das piores dos Estados Unidos, se bem que muitas, para quem não sabe, o sistema carcerário dos Estados Unidos é privatizado. Várias fake news falando que a prisão que ele está é a mesma que o Jeffrey Epstein estava e se matou. Não é. A que o Jeffrey Epstein já fechou até, criou um grande escândalo a morte dele. Então a gente continua acompanhando aqui. Mas de qualquer forma, é bem sintomático isso, né, que o que o Tony Buzbee fala, ele fala o seguinte: "Se você estava naquela sala escura, se você estava lá naquele freak off, ou freak out, não interessa, você estava na festinha, se você estava vendo pessoas sendo drogadas, usadas, e você ficou quieto, você é tão criminoso quanto quem estava lá fazendo tudo, né, se você não fez nada". Inclusive apareceu aí um ex-ator, né, agora se converteu aí, não, o namorado de uma modelo falando que: "Ah, eu entrei lá na casa e a gente subiu 2 andares". A namorada dele fez um clipe com o Puff Diddy. E aí eles foram convidados um dia para entrar na festa, era uma white party, mas mesmo dentro da white party lá,
Só entrava quem o Puff Daddy queria na festa, né. Lembra? White Party, tudo no quintal, do lado de fora, só entra na casa quem ele queria. Freak Off Party, tudo lá dentro de casa. Ali não tinha gente lá de fora, só segurança para não deixar ninguém entrar, que eram as pesadas. E esse cara entra na White Party, na área mais reservada, e ele falou assim: "Cara, cada andar que você subia na casa, você ia vendo mais loucura". Ou seja, uma seita, né, de gente completamente, desequilibrada. Eu ofenderia as pessoas desequilibradas, né, é muito pior que isso. É como disse o doutor Danilo Baltieri, grande especialista aqui em drogas, ele fala, né, as pessoas chegam num ponto de hedonismo, elas têm tanto dinheiro, elas conseguem fazer tanta coisa, elas podem comprar o que elas quiserem, elas podem ter tudo de mais luxo, elas podem comprar a casa que eles quiserem, o carro, comer caviar o dia inteiro, viajar de primeira classe, viajar para qualquer lugar do mundo, que ter a mulher ou o homem que elas quiserem, viver, ser bajulado, a tal ponto que nada externo mais consegue completá-las. Então o que que elas precisam, né? Elas precisam do chamado chemsex, né, que é o sexo químico. Precisa misturar, substâncias químicas, elas só se realizam, entre aspas, né, misturando essas coisas com o sexo para ter alguma sensação que elas não conseguem ter nem com dinheiro. Quer dizer, usando dinheiro, mas além, né. Grosso modo, eu diria, até eu que gosto de religião, é como se fosse uma experiência, né, religiosa, só que uma experiência religiosa lá das trevas. E que ainda, né, se o cara usasse isso sozinho, morra, que se dane, né, mas não, ainda bota outras pessoas, inclusive muitas vezes menores. Então tem mais é que mofar na cadeia. Vamos continuar acompanhando esse caso, tá bom, gente? Muito obrigado, meu nome é Ricardo Feltrin. Eu nem pedi para você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque vai que você destroncou, como dizia minha avó, o seu dedo, né, fazendo alguma coisa, eh, pervertida com ele. Vai que você estava fazendo alguma coisa e mas se você puder, você se inscreve, tá? Tem também membros, tá bom? Mais 100 vídeos exclusivos. Tô brincando, gente. Ou não.